Fala galera, beleza? Eu sou o John, professor de preventivo aqui da Medway, e eu abro esse estudaço de hoje com uma matéria bem recente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre a empresa Fugini, no qual eles suspenderam a veiculação e a distribuição de maioneses em função do uso de matéria-prima vencida. Basicamente, essa é a introdução do nosso estudaço de hoje, no qual a gente vai discutir sobre esses sistemas silenciosos, na sua grande parte do tempo, mas que quando acontece algum insulto em saúde que pode prejudicar a saúde no nível populacional, ela acaba fazendo essa veiculação de informações, tomando conta da mídia e, obviamente, a importância dos sistemas de vigilância em saúde tem aumentado cada vez mais nas provas. Por isso, bora conferir um pouco sobre como são os sistemas de vigilância em saúde, quais são eles e o que eles fazem. Bora começar? Galera, nem sempre a gente foi muito forte em vigilância em saúde aqui no Brasil. Com a criação do SUS, a gente teve a liberação da Lei 8080, que é a nossa lei orgânica de saúde, e lá determinou que essas vigilâncias seriam operadas aqui no Brasil e quais que deveriam operar, que é o que a gente vai discutir. Mas somente em 2018 a gente teve a publicação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, e nela deixa muito claro qual que é a atuação. E a atuação de vigilância é basicamente em ciclos. Por quê? Porque elas estão literalmente, de uma forma constante, obtendo dados sobre uma situação em saúde das quais elas são responsáveis, e aí elas veem dentro dessa monitoração se tem algo que fugiu do normal, e a partir do momento que nessa análise eles entendem o que aconteceu, isso gera mecanismos de disseminação dessa informação para conscientização da população e educação de medidas para reduzir esse insulto, bem como outras políticas de saúde pública para o enfrentamento desse estado. E aí, a gente nem sempre chega a saber tudo o que acontece, tudo que insulta a saúde dentro da nossa região, porque a vigilância, justamente por estar monitorando de uma forma precoce e olhando para isso, coloca uma redoma que reduz o nosso risco de adoecimento, reduz a nossa possibilidade aí de estar diante de uma nova epidemia, de uma nova pandemia, de ter um aumento importante de números de acidentes de trabalho e por aí vai, e isso faz com que haja uma promoção e prevenção à saúde. Esses ciclos contínuos e constantes ao longo do tempo é o que configura o trabalho das vigilâncias em geral. Mas agora, bora conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira vigilância que eu trouxe aqui para vocês é a vigilância sanitária. Ela é uma das mais importantes, na realidade ela é responsável por proteger a nossa saúde em relação a qualquer tipo de produto. Então ela fiscaliza a produção, a circulação de bens e serviços e também dá uma olhada sobre como os serviços que são diretamente relacionados ao humano ou indiretamente são prestados. Aqui, como exemplo, temos aí lotes vencidos e falsificação de toxina botulínica, é um papel da vigilância sanitária alertar a respeito disso. A gente tem também, em relação à prestação de serviços, a recomendação da continuação do uso de máscaras em ambientes hospitalares e de atendimento em saúde. E também, em relação a bens e serviços, a gente tem a liberação e as normas para que a gente consiga prescrever algum medicamento aqui no Brasil, sendo que ele deve ser liberado por essa vigilância sanitária antes da prescrição, beleza? Então, dessa parte de circulação de bens e serviços, é esse o papel da vigilância, ok? Se algo entra em não conformidade, ela é também responsável por multar, atuar, fechar estabelecimento, verificar se eles cumpriram as regras determinadas e só voltar se tiver tudo em ordem, e aí mantendo um ritmo de visitas, garantindo que esse processo de qualidade não vai afetar a saúde no futuro, ok? Uma outra parte da vigilância sanitária é fazer o controle sanitário de insultos ambientais. Digamos que uma empresa petrolífera vai lá e contamina toda a água de uma região, contaminando, sei lá, os lençóis freáticos pela comunicação com o mar, enfim. Geralmente, a vigilância sanitária ela vai olhar para esse problema, responsabilizar essa empresa, fazer com que ela tenha ações para ajudar a minimizar o insulto e, obviamente, orientar toda a população o que vai acontecer em relação à saúde a partir desse insulto ambiental, beleza? Ela atua aqui muito junto com a vigilância ambiental, mas esse papel de olhar e responsabilizar a empresa que causou isso é muito papel aí da vigilância sanitária de maneira mais exclusiva. Combinado?
Falando nela, vamos para a nossa segunda vigilância, que é a vigilância ambiental. Aqui, ela tem a ação de entender as alterações do ambiente que possam aí causar algum tipo de insulto na saúde individual e coletiva de uma população. Então, é aquele tipo de vigilância que vai ficar de olho que o aumento do período de chuvas pode aumentar o risco de alguma região em caso de leptospirose. Vê também que a mudança climática e também aquela região em estudo aumenta o risco aí de proliferação do Aedes aegypti, aumentando os casos esperados de dengue naquela região. Então, tudo que tem a ver com uma mudança, seja de clima, de solo, de água, que possa afetar a saúde da população, é papel da vigilância ambiental tanto fazer essa monitoração e estudos, e aí eles podem contar com apoio laboratorial, bioquímico e etc., pesquisa em campo, para conseguir alertar e disseminar essas informações para a população em geral. Como é o caso aqui do aumento de casos de proliferação de mosquito Aedes aegypti numa região, beleza? A terceira vigilância que eu trouxe para vocês é a vigilância em saúde do trabalhador. Aqui ela é responsável por proteger e instituir as normas de saúde do trabalhador. Então, ela faz a promoção e prevenção de riscos à saúde, ela olha para os riscos e vulnerabilidades que esse trabalhador está sendo exposto de acordo com seu ofício, tá certo? E com o objetivo final de reduzir morte e mortalidade, beleza? Então essa preservação da saúde, seja fazer valer as normas operacionais, as normas técnicas para cada tipo de trabalho, seja educando algum tipo de doença relacionada ao trabalho que tenha aumentado a incidência em uma região, é papel da vigilância em saúde do trabalhador olhar para tudo isso. Como é o caso dessa ação educativa que foi realizada aí principalmente para funcionários de postos de gasolina em relação à exposição ao benzeno, que na sua forma gasosa, ali em contato com a gasolina, ela pode, por seu aspecto aí lipofílico, se acumular dentro da medula óssea, tá certo? E com isso causar uma mielotoxicidade, que está relacionado tanto a citopenias isoladas quanto a vários tipos de cânceres hematológicos, beleza? Então, proteção em saúde do trabalhador fica na conta da vigilância em saúde do trabalhador. E para finalizar, eu trago talvez a mais importante delas, se é que dá para a gente classificar em forma de importância, mas uma das vigilâncias mais bem estruturadas, que são condições para a gente criar uma região em saúde, por exemplo, é a vigilância epidemiológica. Quando a gente olha o termo epidemiologia, eu quero que vocês lembrem em saúde coletiva, beleza? É a distribuição das doenças em relação à população. Então é justamente a vigilância epidemiológica que vai olhar para quais são os insultos que afetam a saúde individual e coletiva no que diz respeito a doenças infecciosas, transmissíveis e também as doenças não transmissíveis, além de outros agravos em saúde, beleza? Então, por exemplo, a gente tem o aumento da incidência de leishmaniose visceral. A gente tem ali uma mudança dos padrões do que a gente coleta dado dentro da vigilância epidemiológica. A gente pode estar diante, então, de uma epidemia e a vigilância faz todo aquele ciclo de controle para interromper a cadeia de transmissão, para poder fazer as medidas educativas que vão facilitar o entendimento da população, ajudar a enfrentar essa situação, bem como a gente faz aí uma série de medidas de saúde pública voltados a algumas informações que a vigilância epidemiológica libera e com isso a gente começa a detectar o problema na região em um determinado período, beleza? Então, vigilância epidemiológica nível coletivo para qualquer tipo de agravo em saúde. É basicamente olhar a distribuição das doenças ao longo do tempo e nas regiões aqui dentro do Brasil, beleza? Galera, de uma maneira geral eu passei pelas 4 principais vigilâncias. É importante que a gente veja que elas têm um papel bastante silencioso de trabalho, elas fazem um papel muito de controle e monitoramento na sua grande maioria, mas se por um acaso algum insulto foge do padrão natural, ali ela tá para identificar isso precocemente, evitar com que esse problema se expanda, que ele escale e fique fora de controle, e assim a gente faz medidas para manter essa proteção, para deixar mais em loco, para resolver logo, para que isso não afete a saúde, nem minha, nem sua, nem de ninguém, beleza? É isso, um grande abraço, olha porque isso está despencando nas provas. Valeu!